Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Amém? É bom reencontrar-nos, não é? É bom estarmos juntos, podendo adorar ao Senhor. Sabemos que estes dias são dias difíceis, mas também sabemos que são dias em os quais o Senhor está derramando grandes bênçãos sobre a sua igreja, sobre o seu povo, sobre a humanidade. Eu queria continuar falando sobre o Evangelho de João. E nesta nossa caminhada pelo Evangelho de João, nesta noite vamos chegar a um ponto que é super relevante nesta narrativa onde Jesus reafirma seu sacrifício na cruz. Mas mesmo com toda essa reafirmação, mesmo com toda essa revelação, as multidões ainda eram incrédulas, ainda não acreditaram nele e ainda o negaram e ainda clamaram para que ele possa ser crucificado. Eu queria que você agora abrisse comigo sua Bíblia lá no livro de João, capítulo 12, e vamos ler do verso 20 ao verso 36. João capítulo 12, do verso 20 até o verso 36. Diz assim: entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa, estavam alguns não-judeus. Eles foram falar com Filipe, que era da cidade de Betsaida, na Galileia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer isso a André, e os dois foram falar com Jesus. Então ele respondeu: chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida, não terá a vida verdadeira. Mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. Versículo 27. Jesus continuou: agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que vou dizer? Será que vou dizer: Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois foi para passar por esta hora que eu vim. Pai, revela a tua presença gloriosa. Então do céu veio uma voz que dizia: eu já revelei e a revelarei de novo. A multidão que estava ali ouviu a voz e dizia que era um trovão. Outros afirmavam que um anjo tinha falado com Jesus. Mas ele disse: não foi por minha causa que veio esta voz, mas por causa de vocês. Chegou a hora deste mundo ser julgado, e aquele que manda nele será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele dizia isso para indicar de que maneira ia morrer. A multidão perguntou: nossa lei diz que o Messias vai viver para sempre. Como é que o Senhor diz que o Filho do Homem precisa ser levantado da terra? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: a luz estará com vocês ainda um pouco mais. Vivam a sua vida enquanto vocês têm esta luz, para que a escuridão não caia de repente sobre vocês. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que possam viver na luz. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua infinita graça, por teu poder maravilhoso que age em nossas vidas,
transformando a cada instante nossos corações. Muito obrigado, Senhor, porque Teu Espírito Santo, que Tu enviaste, sempre nos conduz a toda a verdade. Nós te agradecemos por isso. Peço que nesta noite, Pai, a revelação de Tua palavra possa vir a nossos corações de uma forma simples, de uma forma poderosa, mas de uma forma clara. E que nossas vidas possam ser edificadas, Senhor, em fundamento que és Tu, Pai. Em nome de Jesus, Pai, repreende toda a obra do diabo em nossas vidas. Senhor, toda distração, toda perturbação, toda coisa que não provém de Ti, que caia por terra. E que Teu Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar em nossas mentes e em nossos corações. Pai, em nome de Jesus, que Tua palavra transforme nossas vidas, que nós possamos sair daqui, Senhor, cheios de Tua graça, cheios de Teu poder, cheios de alegria. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Então, como estamos dizendo, este ponto é o ponto mais relevante de todo este relato bíblico. E neste texto, Jesus mostra que a cruz se tornaria o centro, o ponto máximo de chamada, de atenção, a centralidade de todo o universo seria a cruz. Isso é o que Jesus estava dizendo. E eu queria que nesta noite nós vejamos por que Jesus dá tanto ênfase a isso. Porque a cruz seria o ponto de atração, de atrativo para todos os seres humanos. E há algumas coisas que neste texto eu percebi. Seguramente, se você ler com mais cuidado, você vai ver muitas outras coisas mais. Obviamente, os assuntos e as revelações no texto bíblico são inesgotáveis. Sempre estão se renovando, sempre estão se revelando, sempre alguma novidade a gente está encontrando na medida em que nós vamos caminhando. E esta noite eu vou falar somente de dois pontos aqui. E um primeiro é que a cruz de Cristo, que tem o poder de nos atrair, ela revela a natureza divina de Jesus. Uma das situações interessantes que vemos aqui é que Jesus, diante daquele desafio, diante daquele desejo dos gregos, daqueles que não eram judeus, de conhecê-lo, de vê-lo, ele nos encheu de orgulho e disse: puxa, há gente de fora de judeu que quer me conhecer, aí eu vou atrás disso. Ele não fez isso, ele não perdeu o foco, ele sabia onde ele estava indo, ele sabia o propósito por o qual ele estava na terra. E não foi a curiosidade dos gregos que dispersou ou desviou sua caminhada, mas pelo contrário. Ele diz que o que estava em foco não era a curiosidade deles, mas era a glorificação dele. E o verso 23 diz assim: chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Essa frase, ou essa palavra, ou esse texto pronunciado por Jesus, certamente causou surpresa nos que ouviram nesse momento. Causou alívio na vida deles. Os ânimos daqueles que estavam ao redor de Jesus, de toda aquela multidão, ficaram empolgados, não é? Animados. Puxa, peraí, chegou a hora de que se revele a natureza divina do Filho do Homem. Caramba, todo mundo ficou atento a essa palavra e todo mundo ficou expectante com essa revelação. E de repente todo esse grupo que ouviu essas expressões de Jesus pensaram que fosse o início da libertação política de Israel. De repente eles pensaram: agora sim nós vamos a tomar as armas, nós nos vamos a tornar os poderosos sobre a terra, nós vamos a tomar o poder de Roma e nós vamos a ser enaltecidos. E eles tinham esta base bíblica, vamos dizer assim. Porque se você lê o livro de Daniel, no capítulo 7, nos primeiros 22 versículos mais ou menos,
Daniel tem um sonho. E nesse sonho, ele vê 4 monstros. E cada um deles com uma atividade peculiar, leia, assim, bem interessante. E no final, tem a revelação do Filho do Homem, que vem e que derrota todos esses monstros e que devolve o governo a Israel. Então, o sonho de todos os judeus era esperar ver aquele Filho do Homem se tornar de fato um rei poderoso que governasse Israel e que derrotasse todos os inimigos de Israel. Então, quando Jesus diz assim, esta é a hora em la qual vai se revelar a divinidade do Filho do Homem, os judeus pegaram, pô, caramba, agora é essa hora. Agora somos nós. Agora acabou Roma. Agora acabou tudo. Agora nós vamos a tomar o poder. Mas esse era o pensamento judeu, não é? O pensamento judeu achava que o Filho do Homem era um representante, um conquistador, invencível do mundo que Deus tinha enviado, ou que Deus iria enviar. Porém, logo depois disso, Jesus começa a fazer um relato diferente ao que eles esperavam. E de repente estas frases ou estas palavras que Jesus pronunciou logo depois, os deixou totalmente perplexos, os deixou confundidos, os deixou intrigados e até surpreendidos talvez, pela impossibilidade de que eles crescem nessas palavras. Essas palavras para eles eram inacreditáveis. Eram palavras que não falavam em termos de conquista, mas sim em termos de sacrifício e de morte. E de fato, gente, nunca entenderemos a Jesus em suas atitudes de uma posição totalmente humanista ou religiosa. Nunca conseguiremos compreender o propósito de Deus quando nós temos uma mente humanista e religiosa. Não conseguiremos compreender. E é o que acontecia com os judeus, não conseguiam compreender a Jesus porque eles estavam entendendo, querendo entender, querendo interpretá-lo de uma forma totalmente carnal, humana, religiosa, mas não espiritual e divina. Por isso não é mais surpresa para nós que cremos em aquilo que Jesus diz com relação à morte, de ver gente que ainda é incrédula, que ainda não crê na cruz, que ainda não crê no sacrifício que Jesus fez por a gente. Você conversa, como eu converso com muitas pessoas, e essas pessoas dizem, não, Jesus, quem confirma que ele morreu? Não há evidências. Tudo bem, se ele morreu foi um bobo, ele morreu por nada, não aconteceu nada. Gente que não tem consciência real de lo que Cristo fez por nós. E nós também fomos assim, muito tempo. Eu não sei se você foi assim, mas eu muitos anos de minha vida duvidei da existência de Deus. Muitos anos da minha vida duvidei que Cristo teria feito aquilo que diz que fez. Só quando um dia me arrependi de meus pecados, quando um dia Deus me tocou, quando um dia Deus me trouxe, que meus olhos foram abertos para essa realidade e eu consegui compreender e acreditar em aquilo que Jesus diz. Então, essa gente que não tinha todo esse esclarecimento espiritual, eles tinham essa dificuldade de compreender em essa magnitude aquilo que Cristo estava fazendo na cruz. Aquilo que Cristo estava fazendo na cruz. E esse é um grande problema ainda hoje que nós confrontamos. Falamos com pessoas, nos deparamos com colegas de trabalho, com parentes, com amigos, que não têm essa compreensão, que não conseguem perceber aquilo que Jesus fez na cruz por eles. E que apenas veem como uma situação metafórica, como uma ação bondosa,
mas que não tem nenhum resultado, nenhum meio, nenhuma coisa que seja relevante para as suas vidas, de fato. Mas quando nossos olhos são abertos, quando o nosso entendimento é aberto, quando Jesus de fato nos toca, gente, nós entendemos o que aconteceu, mesmo que seja limitadamente, porque nós nunca entenderemos plenamente aquilo que aconteceu na cruz. Cara, Deus colocou Jesus na cruz para nos salvar de todo aquele momento de dificuldade, de desgraça, de dolor, de angústia que Jesus teve que passar por nós. Nós não mensuramos a intensidade da dor que Jesus passou. Nós não mensuramos a intensidade da humilhação que Jesus passou. Nós não mensuramos, não sabemos. Assim, achamos que ele foi humilhado, ele sofreu dor. Esse lugar, a cruz, era seu lugar e meu lugar. Mas Deus colocou a Cristo lá, para que você e eu não passássemos por esse sofrimento que Jesus passou. Por esse sofrimento literal que Jesus passou. E nos darem Ele vida. Então, quando vemos a Jesus falando dessa situação da crucifixão, da morte neste texto, e falando que a cruz se tornaria um ponto de atração poderoso, e todos seriam atraídos a Ele através disso, nós entendemos que foi lá na cruz que Ele revelou sua natureza divina. Até então, gente, Jesus era visto como um milagreiro por muitos que o seguiam. O cara é poderoso, faz bom milagre. É um cara moralista, legal, boa gente, beleza. Um cara que faz milagres. Mas eles não conseguiam perceber que ele era Deus. Se vocês lembram do momento que Lázaro morre e Jesus é comunicado dessa morte, Jesus diz uma coisa bem interessante aos discípulos. Diz assim: esta doença não é para a morte, aliás. Não é? É para que a glória de Deus se manifeste. Jesus já estava planejando isso. O que faltava para Jesus, ele já tinha feito vários milagres. O que faltava para Jesus era ressuscitar um morto depois de 4 dias. E isso mostraria, de fato, que ele era Deus. Porém, nem mesmo assim, o pessoal acreditou nisso. Então, Jesus volta a dizer aqui, agora que se mostre tua glória. Então, gente, assim, o povo na época era tão incrédulo, tão religioso, tão permeado por paradigmas religiosos, que muitas vezes nós também passamos por uma situação assim. Estamos tão permeados, estamos com tanto paradigma, que nós não conseguimos ver o poder de Deus agindo no nosso meio, em nossas vidas. E nós desconsideramos aquilo que Deus pode fazer por nós, ou aquilo que Ele fez por nós. Muito bem, dentro disso, irmãos, eu queria falar algumas coisas mais aqui. Primeiro, a cruz de Cristo, ela só faz sentido se nós entendermos esse propósito. A cruz de Cristo não faz sentido se nós não entendermos o que é isso. Olha o que o versículo 24 diz. Se grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito fruto. Obviamente, Jesus estava falando dele mesmo. Obviamente, Jesus estava falando dele mesmo. Se eu não morrer, não vai acontecer nada. Não vai haver salvação. Não vai haver resgate da humanidade. E os judeus da época estavam confundidos com isso. Porque, obviamente, eles esperavam um Messias imortal, vencedor, que não fosse derrotado, que vivesse por o resto da eternidade conforme relata Daniel. Então, eles não conseguiam entender o propósito da cruz. E Jesus disse: se o grão de trigo não cair, ele não vai dar fruto. Jesus aceitou o caminho do sofrimento, consciente
Jesus não foi pego de surpresa por a cruz. Jesus não foi pego de surpresa por os caras que o prenderam no jardim do Getsemane. Não foi, não. Não foi. Ele foi consciente, tendo por certo que o reino de Deus requer de autonegação. Por isso ele estava prestes a entregar sua própria vida para assim cumprir a missão que o Pai lhe delegara. Jesus não era um cara que estava indo à toa. Ele estava ciente de sua tarefa aqui na terra. Ele tinha consciência do caminho que ele estava percorrendo, do sofrimento que ia encarar. E ele disse claramente para toda a multidão: gente, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não vai frutificar, vocês não vão ter vida, vocês não vão ser vencedores, vocês não vão alcançar a eternidade, não. E eu para isso tenho que morrer. E eles não entendiam como um Messias, que se diz ser Messias, ser o rei de Israel, vai ter que morrer, se a Bíblia diz que o rei tem que ser eterno. Eles não conseguiam compreender aquilo. Sabemos, pois, que através da morte sacrificial de Jesus, hoje, e a partir desse dia, todo ser humano pode ter vida, e vida que o habilita a ter um relacionamento estreito com Deus, seu Pai. Se não há morte, não há vida. Se não há morte, não há um novo caminho se abrindo para um relacionamento com Deus. Nós, como homens, como seres humanos, estamos afastados da gloriosa presença de Deus, diz Paulo, por causa dos nossos pecados. Mas Jesus abriu um novo e vivo caminho, com sua morte na cruz, com seu derramamento de sangue. O grão caiu na terra e produziu fruto. Nós somos o fruto daquilo que Cristo fez na cruz. Você e eu somos o fruto daquilo que Cristo fez na cruz. Segunda coisa que nós podemos ver aqui é que a cruz de Cristo só faz sentido porque nela não apenas morremos, não apenas a morte, mas nela nós ganhamos vida. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que se o grão de trigo não cair na terra, ele se torna infrutífero. Assim também em nosso caso, se nós não passarmos pela cruz, não temos como receber a vida abundante que Deus nos oferece em Cristo Jesus. E como nós vamos à cruz? Jesus já foi para a cruz. Ele não foi o sacrifício perfeito. Como que não temos que ir de novo para a cruz? E há uma música de alguns anos atrás, que alguém escreveu, não sei quem é o autor, mas diz assim: foi na cruz onde um dia vi meus pecados castigados em Jesus. Quando você vai para a cruz, de fato, teus pecados vão ser revelados. E vão a ser eles, você vai ver que eles já foram castigados em Jesus. E a segunda parte diz: e foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro na sua luz. Gente, não há como nós deixarmos usufruir de uma vida cristã plena, de uma vida espiritual abundante, se nós não nos arrependermos de nossos pecados, se nós não vamos para a cruz e entregamos nossa vida para Jesus, se nós não nos despojamos de tudo aquilo que nos afasta de sua presença. Diante disso que estamos dizendo, irmãos, podemos concluir que a cruz de Cristo tem duas implicações. A primeira implica a morte, o castigo pelo pecado. E quando nós entendemos isso, nós vamos ter que aplicar aquilo que Paulo disse em Colossenses 5, ou 3, verso 5 ao verso 17. Então, assim, o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 5, deixa eu ler aqui para vocês. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos, a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem.
Aí você pode ir lendo até o 17, vai falar de todas essas situações de abrir mão. Então, passar pela cruz é justamente renunciar. O caminho da cruz é um caminho de renúncia, de autonegação, de dizer, cara, não quero mais fazer aquilo que não está de acordo com o que Cristo faz. E só quando nós nos deparamos com a cruz, é que esses nossos pecados são revelados a nossos corações. E nós temos duas opções. Ou nós tomamos uma posição e dizemos, Senhor, eu aceito. Eu me nego, eu abro mão da imoralidade, abro mão da mentira, abro mão do vício, abro mão da vida desgraçada que eu levo. Ou disse, sabe quem? Não é para mim não, eu estou fora. O Espírito Santo sempre nos impulsiona, nos encoraja, nos ajuda a nos arrependermos e a optarmos por obedecer a Cristo. Por isso que é importante que nós busquemos isso em Jesus. E a segunda implicância da cruz de Cristo é que ela já derrotou o pecado. E Romanos capítulo 8, verso 10 diz assim: mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. E se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio de seu Espírito que vive em vocês. Então, a primeira implicância, como dizíamos, é que a cruz foi o instrumento mais cruel, mais sanguinário, mais violento daquela época. Não havia outro instrumento de execução penal que fosse tão violento quanto a cruz que os romanos tinham inventado. Era o mais vergonhoso. Só ia o criminal mais violento à cruz. O pilantra mais pilantra da época era crucificado. Não era qualquer um que ia para a cruz. Não era qualquer ladrão que ia à cruz, não. Eram os mais violentos, eram os mais ruins. Não é? E Jesus foi considerado entre esses ruins. Jesus foi levado como sendo o pior criminoso à cruz. E na cruz ele levou todos os nossos pecados. Mesmo Jesus, sendo puro de alma, santo, sem nenhuma acusação contra ele, sendo puro, ele tomou o seu lugar e meu lugar na cruz. Ele tomou o nosso lugar. Para que através disso você e eu hoje tenhamos a liberdade de adorá-lo, de cultuá-lo, de postrarmos diante dele, de servi-lo, de honrar seu nome. Então, segunda coisa aqui, gente. Segunda coisa. A cruz de Cristo exige sofrimento. Tá? Versos 26 até o 30, del 27 ao 37, ele começa relatando assim. O versículo 27 vamos a ler, tá bom? Diz assim: Jesus continuou: agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que vou dizer? Será que vou dizer, Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois foi para passar por essa hora que eu vim. Então, como estamos dizendo, gente, assim, a cruz foi o maior instrumento, o instrumento mais cruel de punição dessa época. E ninguém de nós que tenha meditado no que Jesus fez naquela cruz pode deixar de se comover. Cada vez que eu olho para toda esta história, cada vez que eu me deparo com esses cânticos, e me deparo com essa realidade, com esse fato de que uma vez, lá na história, faz 2018 anos atrás, Jesus fez isso por mim, cara, não tem como não chorar. Não tem como não me postrar diante de Deus e dizer, cara, Deus, muito obrigado, porque aquele era meu lugar. O Senhor colocou Cristo para que sofresse tudo o que sofreu por minha causa,
para que eu tivesse uma vida abundante, para que eu tivesse uma vida de alegria, para que eu fosse salvo das garras do inferno. Não tem como, eu creio que ninguém de nós ficamos sem sermos comovidos, sem sermos constrangidos por tudo aquilo que Jesus fez na cruz. Eu creio que não tem ninguém que não passa por essa experiência. De fato, a cruz é um tema inesgotável. E muitas vezes não chegamos a compreender plenamente, em sua totalidade. Porém, gente, nós precisamos orar, buscar, ter uma compreensão mais profunda da cruz de Cristo. Se nós não temos uma compreensão profunda da cruz, gente, nós não damos o valor devido a isso. É igual que quando você tem algum bem, alguma coisa, assim, vamos dizer, um carro. Se você não conhece, por mais que o teu carro seja top dos tops, mas você não tem um conhecimento profundo da diversidade de artefatos que esse carro tem e das facilidades que ele te proporciona, você apenas anda no piloto automático, vamos dizer assim. Mas quando você conhece todos os pormenores desse carro, você vai usufruir melhor do carro. Você vai poder andar melhor, você vai poder fazer muitas outras coisas mais. E é o mesmo em nossa intimidade com Deus. Enquanto nós não conhecemos aquilo que aconteceu na cruz profundamente, enquanto nós não sabemos a importância da cruz para nossas vidas, a gente fica limitado. Por isso, gente, eu sempre falo, nós precisamos a cada dia nos aprofundar em um conhecimento de quem é Deus para nossas vidas. E nós precisamos postrar e reconhecer nossas debilidades, nossas fraquezas, nossas limitações. Dizer, Senhor, cara, não consigo ler, não consigo entender, não consigo perceber, não consigo ver. Me mostra. Você acha que Deus é um Deus duro? Um Deus sádico que quer que você fique sofrendo como ignorante? Não. Deus é Pai. Deus quer nos mostrar os segredos do seu reino. Deus quer revelar seus mistérios para a gente. Mas muitas vezes nós ficamos assim, num racinho. Se nós queremos aprofundar, nós precisamos nos aprofundar. Precisamos ter um conhecimento melhor. Nessa caminhada, gente, para a cruz, Jesus obviamente sabia de todas essas dificuldades que ele iria enfrentar, de todo o sofrimento que ele ia passar. Mas mesmo conhecendo todo esse fato, com antecedência, não esse momento, ele não conhecia esse momento, ele conhecia desde a eternidade essa realidade. E mesmo tendo os profetas, tanto Davi quanto Isaías, profetizando ao respeito de Jesus, 400 anos e mais de 500 anos antes dele, falado de toda essa realidade, de que ele iria à cruz, de que ele sofreria e tudo mais, mesmo assim, Jesus tomou sobre seus ombros todos os pecados da humanidade. Esse conhecimento, tudo que ele tinha de toda essa situação, essa consciência que ele tinha de toda essa dificuldade que ele passaria, não evitou que o homem Jesus experimentasse a aflição na sua alma, a angústia, a dor, mesmo antes de chegar aquele momento. E ele declara, agora estou sentindo uma grande aflição. O que eu vou dizer agora? Será que eu vou dizer, Pai, livra-me desta aflição? Mas Jesus sabia de sua missão. Muitas vezes nós passamos por situações não similares, mas pequenas assim. Similares, mas com uma escala muito, muito pequena. E nós começamos a chorar e a espernear. E muitas vezes Deus tem um plano para nossas vidas. É preciso que nós passemos por esse momento de sofrimento, mas nós começamos a reclamar, eu não quero. Oh Deus, me livra, que classe de Deus, e não sei quem, não sei quanto.
Porque muitas vezes não temos claro o propósito de Deus para nossas vidas. Quando você tem claro o propósito de Deus para a sua vida, obviamente, podem vir momentos difíceis, podem vir momentos de luta, momentos de angústia, momentos de dor. Mas quando você sabe que Deus está aí, você não reclama, você apenas adora. Você não reclama, você apenas se lança, se joga aos braços de Deus. Você não reclama, você apenas confia em que Deus vai fazer o melhor por você. Eu gosto do Salmo 27, ou do Salmo 23, aliás, quando ele disse que ainda que ande pelo vale da sombra da morte, contudo, o Senhor me cuidará, me guiará. E se você pensa um pouquinho o que Davi estava dizendo, ele está dizendo que está à beira de morrer, ele não está caminhando por ele, está à beira da morte, está quase pronto para morrer. Mas mesmo em esta beirada da morte, Deus está cuidando dele. E mesmo que esteja caminhando por essa beirada da morte, Davi tinha confiança de que Deus não o abandonaria, mas o sustentaria. E da mesma forma Jesus sabia o plano. Mas como homem, ele tinha que passar pela cruz, ele tinha que levar os pregos em seus braços, ele tinha que levar cuspe na cara, ele tinha que levar chicotada no lombo. Ele sabia de tudo esse sofrimento. E ele encarou isso. Agora, muito bem, isto nos revela 3 verdades. Rapidamente aqui, meus irmãos, para fechar. A primeira verdade que nós encontramos aqui é que ela revela a presença gloriosa do Pai. Do 28 ao 30, está o texto aí, mas vamos ler aí, verso 28 ao versículo 30. Diz assim: Pai, revela a tua presença gloriosa. Então do céu veio uma voz que dizia: eu a revelei e a revelarei de novo. A multidão que estava ali ouvia a voz e dizia que era um trombão. Outros afirmavam que era um anjo que tinha falado com Jesus. Mas ele disse: não foi por minha causa que veio esta voz, mas por causa de vocês. Deus tinha se manifestado e mostrado sua glória em 3 oportunidades anteriormente. Lembram? A primeira, quando Jesus foi batizado no Jordão por João, veio o Espírito Santo sobre Jesus, e uma voz do céu diz: este é meu filho primogênito em quem tenho alegria. O pessoal que estava ao redor ficou confuso. Poucos entenderam essa revelação. Segunda vez, aconteceu quando ele foi ao Monte da Transfiguração orar com João e com Pedro. E o poder glorioso de Deus se manifestou. E João e Pedro viram toda aquela cena. E aí eles quiseram ficar lá e não descer mais. E ficaram curtindo aquele momento. Segunda vez. E esta é a terceira vez que a glória de Deus, o poder glorioso de Deus se manifesta diante da multidão. Mas o que acontece com a multidão, gente? Olha o que eles dizem. Eles dizem assim: parece que era um trombão. Era um trombão? O que foi? Está chovendo por algum lado? Está caindo um raio? O que foi? E outros falaram assim: não foi um trombão. Parece que foram uns anjos falando com Jesus. E Jesus responde a eles e disse assim: essa voz veio só por causa de vocês. Agora, gente, Deus Pai primeiro estava encorajando Jesus, estava animando nessa caminhada. Faltavam poucas horas ou poucos dias, 2 dias desde esse ponto até o dia que ele expresso. Faltavam apenas 2 dias. E Deus está encorajando, está animando Jesus. Meu filho, eu estou contigo. Você é meu filho. Você é quem vai fazer a diferença nesta humanidade. Você é que vai trazer a salvação. Você vai passar por isso. Eu estou contigo. Mas também, Jesus disse assim: não foi por minha causa, foi por causa de vocês. Para que vocês creiam, para que vocês entendam que eu sou o Filho de Deus e vocês depositem sua confiança em mim. Mas o que aconteceu com o povo? O povo disse: não,
Cara, é um negócio estranho, é um trombão, alguma coisa assim. Os outros é um anjo. Em outras palavras, a falta de intimidade do povo com Deus fazia com que eles não pudessem ouvir, ou não pudessem discernir a voz de Deus, não reconhecessem a voz de Deus. E esse é um grande problema que nós também enfrentamos, gente. Quando nós vamos orar, quando nós estamos postrados em nossas camas, nós não conseguimos ouvir, não conseguimos discernir a voz de Deus. E nós achamos que, não, é voz de não sei quem, não, é conversa, não é para mim, é para mim. A gente tem dúvidas. E Jesus diz, sabe que a voz veio por causa de vocês. A palavra de Deus está aqui hoje. Não é por causa de Jesus, não. É por causa de você e de mim. A palavra de Deus nós temos em nossas mãos e nós podemos ouvi-la e lê-la. E aplicá-la nas nossas vidas. Não é por causa de Deus, é por causa de você. É por causa de mim, é por causa de nós. Essa é a palavra que nos dá vida, essa é a palavra que nos vivifica, essa é a palavra que nos leva a crer, essa é a palavra que nos impulsiona a continuar caminhando com Deus, essa é a palavra que transforma e regenera nossas vidas. Mas quando nós não temos ouvidos sensíveis, quando nós não temos conhecimento da voz de Deus, essas palavras apenas são palavras. São palavras. É mais um livro. É mais um livro para muitos. Ou até para você pode ser mais um livro. Mas quando você tem comunhão, intimidade com Deus, isso não é uma simples palavra. Quando você tem comunhão com Deus, esta palavra é a palavra de Deus para a sua vida. É a palavra que o vivifica, é a palavra que alegra seu dia, é a palavra que transforma a sua vida, é a palavra que traz solução para seus problemas, é a palavra que traz direção para seu caminhar diário. Mas quando nós estamos igual que a multidão, nós pensamos que isso é um trombão, nós pensamos que são apenas palavras, pensamentos, ideias, mas que não fazem diferença na nossa vida. Como você tem conseguido discernir a palavra de Deus no seu dia a dia? Você tem tido uma vida de intimidade com Deus? É bom você observar isso em sua vida. Segunda coisa aqui, irmãos, para já fechar esse tempo. Outra coisa que a cruz revela o julgamento sobre o mundo. João capítulo 12, verso 31, olha só o que diz. Então, primeiro revela a presença e a glória de Deus. Segundo, revela que o julgamento sobre o mundo, está? Então, verso 31. Chegou a hora deste mundo ser julgado, e aquele que manda nele será expulso. Aquele que manda nele será expulso. Quando Jesus foi na cruz, quando Jesus foi crucificado, derramou seu sangue, Ele pagou por nossos pecados, mas não só pagou por nossos pecados, Ele derrotou o diabo, tirou o poder da morte, tirou o poder do pecado sobre nossas vidas. Jesus diz que agora o julgamento do pecado sobre as pessoas na cruz havia chegado a seu fim. E sendo assim, o tempo do diabo ser derrotado e expulso também havia chegado ao fim. Junto com isso, a derrota de todo o sistema mundano diabólico seria completamente derrotado, pois com a morte de Jesus venceu o poder do pecado, o poder da morte e o poder de Satanás. Ele foi derrotado totalmente. Não tem mais vestígio de querer ganhar alguma coisa ou agarrar alguma coisa no reino de Deus. O diabo não tem mais nada. Ele é um derrotado. Ele foi derrotado na cruz. Mas muitas vezes nós ouvimos perguntas como essa, né? Por que ainda há tanta violência, então, se o diabo foi derrotado? Por que tantas guerras? Por que ainda há tanta miséria, se o diabo não, já foi expulso? A resposta, por sua vez, é simples, mas nos propósitos sábios de Deus, Ele permite que o diabo opere ainda no mundo, tente homens, e hasta manifeste um certo poder,
Mas tudo isso está debaixo do cuidado e do governo de Deus. Tudo isso está debaixo do cuidado e do governo de Deus. E se Deus permite que isso aconteça, apenas é para aperfeiçoar a sua igreja, sabia? Até o diabo se torna nas mãos de Deus uma ferramenta, um instrumento para lapidar a igreja, para lapidar nossas vidas. Paulo disse o seguinte, Colossenses capítulo 2, verso 13, diz assim: antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque não eram judeus e não tinham a lei. Mas agora, Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou de todos os poderes, governos e autoridades espirituais e humilhou esses poderes publicamente, levando-los prisioneiros em seu desfile de vitória. Então, gente, nada acontece fora do governo de Deus. Cristo o derrotou. Cristo nos livrou. Antigamente nós estávamos espiritualmente mortos, mas não estamos mais mortos, estamos vivos. Antigamente nós estávamos escravizados por os demônios e por o próprio diabo. Não estamos mais escravos, não vivemos mais debaixo dessa escravidão. E Cristo os derrotou lá na cruz. Por isso que a cruz tem poder. Não porque isso é uma cruz apenas, sino porque Cristo foi crucificado lá. Não é qualquer cruz que tem poder. Não é qualquer símbolo. Essa cruz de Cristo, aqui, na qual Ele derramou seu sangue por você e por mim. Segundo, a cruz de Cristo atrai todo mundo. Verso 32 do capítulo 12 também, diz assim: e quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Mas uma vez Jesus deixa claro que através da cruz as pessoas seriam atraídas para Ele. Porém, para uma grande parte da multidão isso é simplesmente difícil de aceitar. Já que eles tinham a ideia já preconcebida com relação ao Messias que libertaria Israel. Pois muitos achavam e ainda acham que a morte na cruz é repugnante, escandalosa, é impossível poder mensurar o grande valor que a cruz tem, de fato, para a humanidade hoje. Então, para eles era loucura. Como um Messias vai para a cruz? Como o cara vai atrair lá? Vai se levantar, vai morrer. Como que o cara vai atrair? Se a Bíblia diz que o nosso Messias é um cara imortal, eterno, que nunca vai morrer. A falta de compreensão, gente, de entendimento, de intimidade com Deus, sempre nos vai levar a viver neste patamar de desconfiança, de incompreensão, de superficialidade em nosso relacionamento com Deus. E por último, há vários estudiosos, vários teólogos, que coincidem em dizer que a cruz nos atrai de três maneiras. Eu coloquei aqui, só para mencionar. Então a cruz de Cristo nos atrai por quê? Por meio do amor. Efésios capítulo 2, verso 16, diz: pela morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre dois povos. Por meio da cruz, Ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. A cruz de Cristo, ela de fato nos atrai por seu próprio amor. Deus é amor, e Ele quer que a gente viva em essa união com Deus. E esse amor que Ele expressou na cruz. E Paulo fez aqui, diz assim, levou de volta para Deus, os levou de volta para Deus. O fato de Jesus ter subido à cruz era para que vocês voltassem a se relacionar com Deus. Vocês não se relacionavam mais, estavam expulsos, estavam fora. Segunda coisa, a cruz nos atrai pelo perdão. Efésios capítulo 1, verso 7. Pois pela morte de Cristo na cruz, somos libertos. Isto é, nossos pecados são perdoados,
Como é maravilhosa a graça de Deus. É pela morte na cruz que nós somos libertos. Terceira coisa, e última aqui. A cruz de Cristo nos atrai pela salvação. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão perdendo. Mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Por isso que a multidão não conseguia entender, porque era loucura. Como que o cara vai para a cruz? É loucura, é absurdo, é doidice. E Paulo disse bem claramente, cara, de fato a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os incrédulos. É loucura para os incrédulos, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Amém, gente?